agora você vem comigo, Ana Kátia Covra, aqui no programa Passa no RH. Será que é possível trabalhar e ser feliz? A felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida no mundo corporativo. É preciso entender e saber que cada empresa tem suas particularidades, propósito e o perfil dos colaboradores. Este é o caminho para chegar a uma ideia de ambiente ideal. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia mostra que um trabalhador feliz, em média, 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e vende 37% a mais em comparação com outros. Além disso, ele acaba motivado a atender melhor o cliente, evitar acidentes no trabalho, reduzir desperdícios. Já perceberam qual é o nosso bate-papo de hoje? Felicidade corporativa. Esse foi o assunto do segundo fórum temático realizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, o IBEF. Então, vamos entender um pouco mais o que será tratado no Passa no RH de hoje. É apenas uma pílula. Segue. Definitivamente, nós precisamos olhar os indivíduos nas suas potencialidades e não mais encarar esse indivíduo só apenas com o que falta a ele, com os seus gaps, com as suas deficiências. Toda a abordagem do que eu vou palestrar hoje nesse evento maravilhoso, essa iniciativa maravilhosa, é conduzido nessa direção. Potencializar o indivíduo naquilo que ele é bom, para que ele não busque, nem as empresas busquem, que esse indivíduo seja bom naquilo que ele é péssimo, mas que ele seja ótimo naquilo que ele já é muito bom. Por que tanta doença? Por que tanta ansiedade? Por que tanta depressão? Por que tanto suicídio? Por conta da infelicidade. Então, o tema de hoje, e ele é urgente, é a busca da felicidade. E isso a empresa se desenvolve porque toda empresa tem um dono, toda empresa tem um executivo, toda empresa tem um gestor. Toda empresa tem um fornecedor, toda empresa tem um cliente. Então, se todo mundo busca isso, começa a se criar um ecossistema mais saudável, mais responsivo, mais cuidadoso e, consequentemente, as entregas acontecem naturalmente e sem adoecimento. Então, hoje, eu acredito muito é que o tema felicidade, ele veio por conta da crise da saúde mental. O que a gente percebe hoje, no âmbito científico, inclusive, é que a felicidade ela é como esse superpoder humano. A felicidade, ela desperta o melhor de si próprio, o melhor de nós é capaz de buscar o melhor do outro nos relacionamentos. Com relacionamentos mais saudáveis, elevamos o nosso grau de bem-estar na nossa vida, encontramos o melhor que a vida tem a nos oferecer, possibilidades que de outra forma não seriam vistas. Então, essa busca, essa discussão, esse debate pela felicidade, ele é importante justamente para a gente lembrar de todas essas questões que são as fundamentais na nossa existência. Gostaram? Então não saia daí, porque no próximo bloco vamos exibir a entrevista completa. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. O Fórum Temático 2019 do IBEF trouxe pela primeira vez ao Espírito Santo o tema sobre felicidade, assunto que faz parte da psicologia positiva e é uma ciência. Com enfoque felicidade no mundo corporativo, o intuito é gerar ferramentas para aplicar esse conceito como um diferencial para que a empresa lucre. Entre os palestrantes, Gustavo Arnes, ele que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade. Gustavo, de um lado temos os colaboradores, do outro a corporação. Como equilibrar, como fazer isso? De onde que parte esse trabalho sobre a ciência da felicidade?
É interessante que a gente tem que sair desse olhar antagônico, porque olhando corporação e olhando colaborador ou funcionário, a gente está de qualquer forma olhando para pessoas. E a ciência da felicidade, ela é especificamente sobre pessoas, todas as pessoas. E a gente vive hoje esse momento em que 9 entre cada 10 brasileiros se dizem estressados no mercado de trabalho, 73% se dizem infelizes no seu trabalho. O fator estressador da empresa são justamente os cargos de gerência e diretoria. Estamos adoecendo como sociedade, então a gente precisa sair dessa dicotomia, dessa dualidade, compreender de que a felicidade sim dá lucro, trabalhadores, colaboradores mais felizes, eles são mais engajados, eles estão mais motivados, eles são mais resilientes, mas o estudo da felicidade ele não é para isso é um efeito colateral da felicidade. A gente está falando de felicidade como esse âmbito humano maior, essa virtude a ser buscada, que justifica a nossa existência. Então é mais por esse caminho onde a gente sai da separação e encontra esse momento próprio de união mesmo entre as duas coisas. E o interessante é que na sua palestra você fala justamente que a felicidade é uma habilidade e que ela pode ser trabalhada. No âmbito científico, esse é o momento mais recente de que a felicidade ela é uma habilidade que pode ser aprendida, pode ser praticada. Então, de fato, a gente precisa ter esse foco, a gente precisa ter essa clareza, fazer aquilo que precisa ser feito para que a gente possa tomar as decisões em prol de uma vida mais feliz. E o que fazer? Como persistir? Como buscar? Que caminho é esse que precisa ser trilhado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? São diversas e muitas as pesquisas que hoje vêm trazendo possibilidades para que isso aconteça. Para mim, particularmente, todas elas partem de uma premissa muito importante que é o caminho do autoconhecimento, a autoobservação, você estar mais presente no aqui e no agora, justamente para poder reconhecer em si essas habilidades socioemocionais e a partir daí desenvolvê-las. Quando a gente parte justamente para esses líderes, né, ou para o próprio RH que trabalha aí, né, com os colaboradores, o que fazer? Que ambiente é esse que pode ser construído para que seja mais favorável e gerar justamente essa satisfação, fugir desses dados da depressão? O grande dado da nossa doença, no final das contas, é o ponto da desconexão. A gente está desconectado de nós mesmos, desconectado do outro, das nossas necessidades, do que nos faz bem. Então, o primeiro ponto para o RH, eu tenho acompanhado muito esse debate em diversas empresas e acompanhado ainda esse cabo de guerra entre RH, entre o financeiro, o que fazer. Hoje a gente tem muitos dados de pesquisas nacionais e internacionais que vêm comprovando como, a gente estava ouvindo hoje o Pedro Paro aqui, como as empresas humanizadas obtêm resultados financeiramente também mais interessantes. Então, a minha dica para o RH é buscar realmente a base científica nos dados para poder trazer isso para dentro da cultura organizacional e começar ouvindo os colaboradores. Esse é o primeiro ponto-chave antes de sair implementando práticas e parar um pouco, ouvir o seu colaborador, as necessidades e a partir daí começar a construir algo para dentro da empresa. Quando você fala ouvir esse colaborador, saber das necessidades e ter esse olhar atento, porque muitas vezes o colaborador ele é a linha de frente até com o próprio cliente e ali ele sabe do que precisa ser feito? Exatamente, né? De novo citando o Pedro, ele estava falando justamente sobre isso, né? O atendente nunca vai tratar melhor o cliente do que ele é tratado pela própria empresa. E a empresa é a sua gerência, é o seu chefe direto, são os colaboradores próximos. Então, esse ambiente humanizado, ele com certeza vai reverberar sobre os clientes, trazendo, obviamente, mais resultado financeiro. E eu falo do resultado financeiro porque eu sei que é justamente onde as empresas estão procurando, né? E pensando assim, puxa, mas eu vou investir no pessoal, isso vai trazer menos rentabilidade ou isso vai trazer um custo, quando é exatamente o oposto. Mas, de novo, né, de que lucratividade estamos falando? Se a gente estiver falando de uma lucratividade unicamente financeira e material, a gente vai continuar preso nesses graus e índices de depressão em que a gente está nesse momento. É preciso transpassar, é preciso exacerbar esse pensamento para chegar num novo patamar de consciência quando a gente fala de felicidade. E quando você fala sobre lucratividade das empresas, tem um olhar também dessas pessoas que trabalham nas empresas, porque para muitos a felicidade ela está diretamente ligada à questão salarial e benefícios.
Isso é parte, né? A questão material ela é parte da nossa felicidade. Hoje a ciência sabe disso também. Algumas correntes espiritualistas quiseram colocar as condições externas como 0%, mas a gente sabe que não é esse ponto. A gente sabe que a gente, em especial no Brasil, a gente precisa tirar, né, milhões de pessoas de uma condição de pobreza para uma condição de conforto. E se sabe hoje cientificamente que até uma condição de conforto material nos traz também um ganho, um benefício quando a gente fala de bem-estar subjetivo, mas esse não é o ponto principal no final das contas. A nossa doença, a doença da depressão, ela atinge todas as classes sociais, hoje em dia desde a adolescência, isso também é um dado bastante recente, até as pessoas mais velhas, mais idosas, numa preocupação realmente global. Então a gente precisa de novo, né, entender as questões materiais e fazer o que é possível, o que é necessário, mas compreendendo que a felicidade vai muito além disso. Olhar menos os pontos fracos do colaborador e potencializar o que eles têm de melhor são alguns caminhos para gerar resultado. Esse assunto faz parte da próxima entrevista, então não saia daí não que eu volto já. Andréa Pérez é da Rede Felicidade, agora é ciência e trabalha também com a psicologia positiva, que faz parte da ciência da felicidade. Exatamente. A psicologia positiva, hoje, ela é considerada a ciência que acaba reservando as suas pesquisas com rigorosos critérios científicos para poder produzir resultados em relação a como é instituir felicidade na nossa vida e através de quais ações a gente pode fazer com que essa felicidade vire algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e não algo que a gente almeja encontrar algum dia nas nossas vidas. Interessante que quando a gente fala de felicidade, cada vez mais isso tem sido abordado e principalmente levado para dentro das empresas, porque realmente gera resultado? Com certeza gera resultados. Hoje são inúmeras as pesquisas que saem do cenário apenas da nossa vida pessoal e integram esse setting do trabalho, das organizações, e são verificações que são feitas hoje, principalmente não apenas sobre a temática da felicidade, mas também sobre temáticas relacionadas às qualidades humanas positivas, os talentos humanos que nós temos, que nos são assim originais, né, genuínos de cada ser humano e de cada empregado. E essas qualidades humanas, quando elas são utilizadas, absorvidas e empregadas dentro desse ambiente de trabalho, nós conseguimos inúmeros resultados em relação à diminuição de turnover, em relação à melhoria do atendimento a clientes, em relação à melhoria do engajamento, em relação à redução de casos de acidente de trabalho, a melhoria de performance dentro dessa área. E, logicamente, que quando a gente utiliza tudo que a gente tem de bom, as nossas características humanas positivas, que podem ser hoje identificadas, a gente acaba tendo um aumento também do nosso bem-estar, e esse aumento do nosso bem-estar resulta num looping de melhorias dentro da organização, porque você tem os benefícios da melhoria da felicidade e você tem essa felicidade aumentada também pelo uso das suas qualidades humanas no contexto do trabalho. Você acredita então que as empresas agora, elas têm olhado com mais carinho e cuidado a respeito dessas qualidades e têm deixado um pouco de lado aquilo que o colaborador não é tão eficiente ou algum problema, né, que esse colaborador tenha e tem deixado aí que essa qualidade dele sobressaia? O que a gente torce exatamente para que isso aconteça num volume significativo de organizações e empresas. Logicamente que hoje a gente, ainda bem, a gente já está num momento em que isso está sendo pensado mundialmente, não apenas pelas empresas, mas por instituições, por os organismos internacionais que já falam sobre isso e, logicamente, que à medida em que
né, a gente focar menos nas deficiências e nos gaps de competências, a gente vai entender o quê? Que as pessoas elas podem ser mais do que elas já são boas e não a gente querer que alguém seja muito bom no que ela é péssima. Então, ou seja, a gente precisa efetivamente focar nessas qualidades humanas positivas dos indivíduos, porque todos serão favorecidos. Então, no seu olhar, o RH ele é um fomentador para essas soluções? Com certeza, a gestão dos recursos humanos ela tem, assim, hoje uma possibilidade de estar inserida no planejamento estratégico das organizações e essa inserção da gestão de recursos humanos com um olhar mais voltado para quem é esse empregado, né? Que ela conduz dentro desse contexto da empresa com um olhar mais positivo sobre as suas características humanas, o RH tem total e muita responsabilidade sobre isso. Então, nossa, tem muito a fazer e muito a poder favorecer essas pessoas, com certeza. E efetivamente, na prática, o que você diria para esses RHs, para os líderes? O que pode ser feito, a princípio, dentro de uma empresa que ainda não se atentou a essa questão de trabalhar, não é mesmo, esse bem-estar, essas qualidades, essa felicidade do colaborador para gerar esses resultados? Gente, é muito simples. Hoje nós temos como avaliar e identificar quais são essas qualidades humanas dessas pessoas. E feito isso, vamos acreditar genuinamente que cada indivíduo, ele nasce único, ele nasce com seus talentos, com as suas características humanas positivas, que agrega os valores que tem no decorrer da sua vida. E esse indivíduo, quando aplica isso, é quando ele realmente vai poder ter a sua melhor performance. A gente precisa crer nisso e fazer com que os postos de trabalho, eles sejam efetivamente ocupados para quem tem essa qualidade humana para a realização da atividade. Para finalizar, para aquele empresário que está ali, né, perguntando, mas eu quero dados, eu quero entender um pouco baseado em que tudo isso é dito. O que você falaria? Bem, como nós tratamos de um dado, de um campo de ciência, hoje nós temos como instituições como as organizações Gallup, como VIA Institute, que são grandes instituições hoje que trabalham exatamente em colaboração a todo esse contexto de uma abordagem baseada nas forças humanas. Então, ou seja, se você busca, se você ainda acha que isso pode não dar certo, essas pesquisas realmente vão tirar e eliminar qualquer tipo de descrença a respeito disso. No próximo bloco vamos ouvir também quem sabe desse assunto na prática, não só aqui no Espírito Santo, hein? Não saia daí que eu volto já. Segundo Sean Aker, professor e pesquisador de Harvard, temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Mas e o RH com tudo isso? O desafio se encontra em como viabilizar esta felicidade nas corporações. Kátia, você quanto empresária, à frente da Hoping, que tem estado dentro de tantas empresas, o que você indicaria como um primeiro passo para os empresários? Então, Ana, aqui foi falado sobre felicidade, né? Foi pontuado que tem vários conceitos. Então, o primeiro ponto é a gente entender que o conceito de felicidade para cada um é diferente. Segundo ponto, que eu acho que é a obrigação da empresa, é dar condições para que as pessoas busquem essa tal felicidade. Só que não tem como você buscar nada se você não se conhecer. Então, o que a empresa faria, deveria fazer? Investe em treinamento de autoconhecimento. Se a empresa não tem condições financeiras de investir, instrui, orienta, busca seu time de líderes, trabalha a liderança, porque não adianta a empresa ter propósito, saber o que quer, saber para onde vai, contratar pessoas alinhadas, se a liderança não estiver alinhada com o propósito. E preparar essa liderança. A liderança é o primeiro ponto. Essa liderança precisa se autoconhecer, precisa poder ser quem ela é sem máscaras. Porque máscara cansa. Você ocupar e fingir um papel, cansa. Uma hora ela cai. E quando cai, vem os conflitos, vem os comportamentos inapropriados. Então, vamos investir em desenvolvimento para que as pessoas se autoconheçam. A partir daí, a empresa pode investir em como desenvolver
e buscar a felicidade, que cada um tem uma. Agora, a empresa pode trazer palestras como essas. Hoje, a gente poderia ter tido aqui 500 pessoas ao invés de 300. E por que as empresas não mandam? Será que as empresas também têm medo desse funcionário ter tanto conhecimento dele mesmo, tanto domínio, saber mais o que ele quer, para onde ele quer ir, e ele também poder fazer a escolha de estar ou não na empresa? Não tenha medo. O empresário, ele precisa entender que quanto melhor o funcionário dele tiver, com autoconhecimento, sabendo o que quer, sabendo para onde quer ir, ele vai estar mais engajado, vai estar mais feliz. E se não for na empresa dele, que seja em outra. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que ama, do jeito que gosta, claro, alinhando isso às responsabilidades, porque nenhum negócio também sobrevive sem entregas, sem prazos, né? Sem produtividade, sem qualidade. Só que isso tudo pode ser melhor quando a pessoa faz melhor. O mundo tem falado de felicidade, como a própria Flávia da Veiga tem dito isso em suas palestras. E é um caminho onde todos estão aprendendo, na verdade, como trabalhar isso dentro das empresas. A começar pelos cabeças, pelos líderes dessas corporações e, consequentemente, também os colaboradores. E com isso, é um momento de crescimento para todos. Você disse agora que talvez esse líder possa ter medo desse colaborador chegar a tal ponto de conhecimento, de autoconhecimento e até deixar o seu cargo. Porém, a empresa estará mais consciente também dentro dessa ciência da felicidade que gera resultados. Isso mesmo. Eu costumo dizer que a crise vem para a gente crescer, né? E hoje a crise é da ansiedade e da depressão, que é o que está todo mundo falando. E essa crise está provocando essa reflexão. Por que tanta doença? Por que tanta ansiedade? Por que tanta depressão? Por que tanto suicídio? Por conta da infelicidade. Então, o tema de hoje, e ele é urgente, é a busca da felicidade. E isso a empresa se desenvolve porque toda empresa tem um dono, toda empresa tem um executivo, toda empresa tem um gestor. Toda empresa tem um fornecedor, toda empresa tem um cliente. Então, se todo mundo busca isso, começa a se criar um ecossistema mais saudável, mais responsivo, mais cuidadoso e, consequentemente, as entregas acontecem naturalmente e sem adoecimento. Então, hoje, eu acho que eu acredito muito é que o tema felicidade, ele veio por conta da crise da saúde mental. Para finalizar este bate-papo de hoje, ao meu lado, Alessandro Dadalto, ele que é presidente do IBEF. Alessandro, o que o IBEF quis, ao final disso tudo, com esse ciclo de palestra, proporcionar ao indivíduo e também às empresas? Esse evento de hoje, o objetivo, como todos os fóruns temáticos têm o mesmo objetivo, é trazer conteúdo impactante, relevante e inovador através desses eventos chamados fóruns temáticos. Tá? Então, o fórum temático tem esse propósito. No primeiro ano, acho que essa é a 4ª edição, no primeiro ano a gente falou de gestão com foco em resultados, depois falamos sobre inovação com foco em resultados. Ano passado a gente falou de estratégia e criação de valor compartilhado, que é uma tese do Michael Porter. E esse ano, esse tema é felicidade corporativa, então é um tema novo, então não temos tantos palestrantes assim disponíveis no Brasil, tantos especialistas nesse assunto, embora os poucos especialistas que nós conseguimos trazer para cá, para esse evento, tiveram uma profundidade muito interessante de conteúdo. Então, alguns relacionados à psicologia positiva, outros relacionados à consultoria, felicidade corporativa de fato. Eu não sou especialista no assunto, mas acho esse tema interessantíssimo. E para o IBEF, que tem como assim um conteúdo mais direcionado para finanças, economia, análise política e tal, eu acho que é muito bom a gente trazer através dos fóruns temáticos esse conteúdo que alinha estratégia de recursos humanos, tá? E estratégia como um todo. Então a gente fala de propósito, fala de objetivos, fala de qualidade de vida nas organizações e fala de lucro, né? Porque quando você consegue implementar uma política que é com foco em felicidade corporativa, o que a gente tem visto nas pesquisas, nos resultados das empresas que têm implementado isso, de fato, são ótimos resultados. Então são índices mais altos de produtividade, índices mais altos de rentabilidade, de lucratividade e, por que não, unir finanças com felicidade. Acho que esse foi o objetivo e em prol de lucro. Lucro não só em termos financeiros, mas lucro em termos de qualidade de vida, qualidade no trabalho e felicidade para todo mundo. Acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo hoje. Mais saúde emocional e também financeira. Isso aí.
tanta riqueza de informações. Falar de felicidade não é abstrato e nem perda de tempo. É gerar autoconhecimento, empregar práticas nas empresas que vão gerar resultados positivos. Nós ficamos por aqui, mas este assunto não se esgota. Por isso, o programa da próxima semana vai trazer mais sobre a ciência da felicidade nas empresas e que resulta em produtividade, engajamento e lucro. Nós ouvimos outros especialistas. Eu espero você. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.